a abordar um outro tema com vocês. Quero começar com esse versículo, se assim eu enxergo mesmo. Então, depois de 4 domingos falando sobre algo tão importante, desse conceito do sangue, mergulhando mesmo na palavra, eu queria compartilhar hoje um assunto que aborda um pouco mais do nosso comportamento, talvez um pouco mais comportamental, mas que eu acho também muito preciosa, muito preciosa. No Tabel eu mencionei esse texto, e esse texto tem sido um texto de minhas meditações essa semana. Então, antes de falar aqui sobre o tema, eu gostaria que nós lêssemos juntos. Você pode acompanhar na projeção Provérbios 24, versículo 5, que traz uma verdade muito impactante para nós, que diz assim: uma pessoa com bom senso e sabedoria. Então, bem, nós não vamos desenvolver toda a palavra em cima desse texto, então eu quero apenas tirar alguns detalhes desse texto, mas não tem como passar essa leitura, fazer essa leitura sem mencionar a importância que a Bíblia dá a pessoas que têm bom senso e pessoas que têm sabedoria. A Bíblia diz que aqueles que têm bom senso e sabedoria têm força, têm muita força. O bom senso nos coloca na posição de fortes. A sabedoria nos coloca na posição de fortes. E ainda o texto continua dizendo: e uma pessoa inteligente. Então, a gente está vendo algumas características de pessoas que geralmente são bem-sucedidas naquilo que fazem. Ter um bom senso, ter sabedoria e ter inteligência, capacidade de entender, de compreender. E vale a pena aqui, vamos mencionar, tanto o bom senso quanto a sabedoria e até mesmo a inteligência são características que nós podemos desenvolver. Algumas pessoas, por algumas razões, já até mesmo por cultura, por família e por questões também genéticas, são mais inteligentes que as outras, têm mais bom senso que outras, e por uma questão cultural têm mais sabedoria que outras. Entretanto, todas essas características podem ser desenvolvidas e exercitadas. E o final do texto diz, então, uma pessoa inteligente com uma rica experiência de vida. Aqui está o segredo. Uma pessoa sábia, com bom senso, com inteligência, tem força. Mas de acordo com esse texto de Provérbios, nessa versão OL, capítulo 24, versículo 5 de Provérbios, diz que a experiência de vida, ela tem o poder de dobrar a nossa força natural. Ela redobra a nossa força natural. A nossa experiência de vida, ela tem o poder de dobrar a nossa força. Nossa experiência de vida tem o poder de dobrar a nossa força. Estou repetindo isso para que essa verdade não passe desapercebida, porque muitas vezes nós estamos olhando para alguém que fala, estamos até escutando essa pessoa falar, nós estamos compreendendo, nós estamos decodificando essas palavras, né? Então, ele fala que a experiência de vida, ela redobra a nossa força. E, bem, quando a gente fala de dobrar aí essa nossa força, você pode entender como o nosso ânimo, a nossa própria sabedoria, os nossos propósitos, tudo isso, a nossa experiência de vida faz com que ganhe uma força a mais. Uau! Muito bom! Se isso for verdade, então, quanto mais velhos formos ficando, mais forte nós deveríamos nos tornar. Entretanto, essa verdade de que a experiência de vida dobra a nossa força, só é uma verdade aplicada àqueles que caminham com bom senso, com sabedoria e com inteligência. Quem caminha com bom senso, sabedoria e inteligência tem a oportunidade de usar a experiência de vida para redobrar a força e automaticamente conseguir alcançar coisas maiores. Essa verdade, então, de dobrar a força pela experiência de vida, depende, primeiramente,
de vivermos com sabedoria, com senso e de vivermos com inteligência. Mas há uma pergunta aqui também, que é onde nós vamos caminhar essa noite, a nossa palavra, é sobre a nossa experiência de vida. E a pergunta seria: que vida nós estamos vivendo para tirarmos dela uma boa experiência? Porque o que Provérbios diz que não apenas a experiência de vida multiplica a nossa força, mas uma experiência rica. Uma rica experiência de vida é o que está escrito. É uma rica experiência de vida. E por rica experiência de vida, nós temos que entender, nós temos que entender que a Bíblia está dizendo que a vida precisa ser vivida com diversidades de experiências. Não, obviamente, não falo de experimentar aquilo que é pecado, aquilo que está em trevas, mas experimentar aquilo que o Senhor nos permite experimentar para aprender. De forma ousada, de forma intrépida, de forma sábia e cheia de bom senso. Bem, então todo esse texto aqui me inspira a olhar qual ou quais têm sido as minhas ricas experiências de vida, para com elas, absorvidas pelo meu bom senso, pela minha sabedoria, pela minha inteligência, eu preciso então redobrar a minha força. Ok? Até aqui vocês estão caminhando comigo, sim ou não? Todos aqui têm tido experiências de vida. Trabalho, família, finanças, experiências das mais diversas. Agora nós estamos aprendendo com a Bíblia que se eu pego essas minhas experiências e absorvo essas experiências com sabedoria, bom senso e inteligência, eu tenho capacidade de voltar a viver a minha vida nos anos que seguem, nos dias que seguem, de voltar a viver com muito mais força. Alguma coisa não deu certo na sua vida? Ok, a Bíblia está dizendo que se você for sábio, inteligente e tiver bom senso, essa experiência que não deu certo vai te dar força dobrada para viver agora com mais sabedoria, com mais força, com mais bom senso. Fica comigo. Então eu tenho uma pergunta para te fazer sobre sua vida. E esse é o tema da palavra, que é: que vida... Fui eu? Eu passei. Às vezes eu não sei se sou eu que estou passando, porque tarde um pouquinho. Então, que vida estamos vivendo? A palavra de hoje, ela tem o objetivo de nos fazer refletir um pouco sobre a maneira como nós estamos vivendo e quem sabe encontrar caminhos para melhorar a maneira que nós vivemos. Tá? Então a pergunta é: que vida estamos vivendo? Alguns textos de Eclesiastes, quando a gente fala de avaliação de vida, um dos livros mais interessantes, que concentra mais informações sobre isso, certamente é Eclesiastes e Provérbios, que faz muitas reflexões sobre a maneira como nós vivemos. E eu quero selecionei na verdade, alguns textos de Eclesiastes que trata de uma reflexão sobre a vida que nós estamos vivendo. Presta atenção, você vai compreender tudo que eu quero dizer daqui para frente. Há aqueles que odeiam a vida que têm. Eclesiastes 2,17 diz: por isso passei a odiar a minha vida, pois tudo o que é feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. Então presta atenção. Nós queremos hoje usar as experiências de vida a nosso favor. Mas é importante saber e aprender como viver. E aqui uma das maneiras que alguns podem estar vendo a vida é como Eclesiastes 2,17 descreve: odiando a vida que tem. Odiando. E às vezes a palavra ódio pode não encaixar em você, mas a palavra queixa pode encaixar. Se queixando da vida que tem, se queixando do trabalho que tem, se queixando da família que tem, se queixando do transporte que você usa, se queixando do governo que você tem, se queixando do país que você mora, e quem sabe você tem se permitido, não é? Viver uma vida de reclamações da maneira como
você tem, da vida que você tem. E acaba que mesmo sem perceber, você está odiando a vida que você leva. Outros ainda aprenderam a desfrutar da vida que levam. Então, há os que odeiam a vida, há também os que aprenderam a desfrutar da vida. Como eu disse, estamos trabalhando apenas Eclesiastes, e agora Eclesiastes 3:12 diz: concluir, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Olha que legal. O que Salomão está nos ensinando aqui, talvez que nós passemos por fases. Uma primeira lição é que é possível que a gente passe por fase. Uma fase onde eu odeio a vida que eu levo, e uma fase onde eu, quem sabe, amadureci um pouco mais e aprendi a desfrutar. Isso é uma decisão, um aprendizado que pessoas com sabedoria, com inteligência e com senso acabam alcançando. Quem está comigo aqui, diga amém. Então, Salomão diz: eu então entendi e concluí. A melhor coisa a fazer é ser feliz. É ser feliz com o que eu tenho, é ser feliz com o que eu posso usufruir hoje, é desfrutar a vida enquanto é possível. E aí, por desfrutar a vida, irmãos, nós entendemos que talvez seja aprender a nos deliciar com calma daquilo que nós temos. Como você come, por exemplo? Há pessoas que comem muito rápido, mas há pessoas que sabem com calma deliciar de um bom arroz com feijão, bife e batata, um tomate. Fica bom, né, irmãos? Principalmente se algumas pessoas em especial, como os nomes, estiverem fazendas. Então, Salomão está nos ensinando sobre a necessidade de aprender a desfrutar da vida. Lembre-se, nós estamos aprendendo sobre que vida estamos vivendo. Há ainda os que recebem desafios maiores para superar em sua vida. Bem, algumas pessoas dizem que temos a vida que merecemos. Não acho que essa frase seja justa. Não acho que essa frase seja honesta. Porque de fato algumas pessoas recebem desafios maiores para superar. Um exemplo aqui. Vou usar um exemplo de ontem. Nós saímos para comer alguma coisa em comemoração ao Dia dos Namorados, e eu e minha esposa saímos ontem, vamos comer alguma coisa. E quando esperávamos para entrar no restaurante, minha esposa me contou que pai com duas crianças, eu estava lá fazendo a reserva e um pai com as crianças também esperando. E a menininha perguntava: papai, o que a mamãe faz? A mãe é motorista, não é? A mãe é motorista, não é, papai? A mãe é motorista. E o menininho um pouco mais velho dizia: não, a mamãe é médica. Mas ela é motorista também, né, papai? Disse a irmãzinha. E o papai disse: é motorista porque ela dirige, mas ela é médica. E a menininha então pergunta: e o senhor, papai? O senhor faz o quê? É coisa de criança. E o pai assim meio sem graça, tinha pessoas por perto, ficou calado. E o senhor, papai, o que o senhor faz? E o irmão mais velho diz assim: papai é juiz. E aí nós fomos conversar sobre isso. Falei: opa, vida difícil esse menino. Mamãe é médica, papai é juiz. E aí nós estamos falando sobre ele, a gente foi pensando em tantas coisas. E uma das reflexões que eu faço, primeiramente, é que são porque estudaram você. E estudo é o único. Os estudos não seria talvez a única coisa, o único caminho, mas certamente é o mais poderoso caminho para mudar quem nós somos. E certamente eles estudaram para isso, mas é possível que eles tenham tido, é possível. Não estou dizendo que é certo, mas é possível que eles tenham tido uma plataforma um pouco mais alta da onde foram lançados para a vida. Você me compreender essa minha analogia? E a pergunta que eu faço é:
A plataforma que você subiu para a sua vida adulta tem um nível X. E a pergunta, agora sim, a pergunta é: de qual plataforma você vai lançar os seus filhos? De qual padrão, de qual patamar os seus filhos vão ser lançados? Porque quando a gente fala de que cada um tem a vida que merece, parece que nós desprezamos a herança que recebemos. Então, em uma corrida de... como é que eu falo? Aquele que tem troca de bastão. De bastão? Pronto. Todo mundo entende. Mas de revezamento. Né? De revezamento. Se eu sou muito veloz, mas me entregam o bastão em 8º lugar, né? Alguém correu na minha frente, mas ele foi lento, e ele entregou em 8º lugar. Por mais que eu corra, é possível que eu não entregue o bastão para a minha próxima geração em primeiro lugar. Vocês estão compreendendo aí? Então talvez eu vou entregar o bastão para os meus filhos no 3º lugar. Isso já vai ter sido uma vitória. Quando eu peguei, eu estava no 8º. E há algumas pessoas que recebem desafios maiores para superar na vida. É verdade. Nós estávamos conversando muito sobre isso ontem. Mas, por exemplo, isso não é culpa dos meus pais. Meu Deus do céu, um monte de falar sobre isso. Minha mãe está aqui. Mas quando nós casamos, nós nunca tínhamos ficado hospedados no hotel. Nem eu, nem minha esposa. Tanto é que hospedados no hotel, já contei essa história para vocês, vou contar de novo para vocês rirem da nossa tolice. Ficamos num hotel muito chique, muito lindo, um dos melhores hotéis da época, aqui em Caldas. E aí, muito empolgados com tudo, com banheira, no quarto, tudo muito chique. E já no final do dia, eu acho que pela manhã do segundo dia, eu disse para minha esposa: muito legal aqui, mas poxa, podia ter um tapete na saída do banheiro, porque a gente estava olhando o quarto quando sai do banho. Comentei isso, arrumei e fui para uma palestra. Quando eu voltei, tinha um tapete, mas o que eu não tinha percebido é que nós estávamos enxugando o rosto com o tapete de chão. Ele também branquinho, não fica macio. Não estava acostumado com um tapete daquele jeito. Possivelmente, os meus filhos, que já ficaram em alguns hotéis, não vão cometer essa gafe. Porque possivelmente eu vou deixar uma plataforma mais alta para eles do que eu recebi. Cultura, finanças e assim por diante. Mas a Bíblia fala em Eclesiastes 5,17, e eu estou gastando muito tempo nisso, não me planejei para gastar tanto tempo assim. A Bíblia diz que algumas pessoas passam a vida sob uma nuvem escura de frustração, de doença e indignação. Há pessoas que de fato recebem desafios maiores na vida. Nascem em um contexto mais difícil de ser vivido. E a gente percebe facilmente isso se você for observar, por exemplo, culturas de países. Há pessoas inteligentes, mas que nascem em países com muita dificuldade de vida e recebem uma nuvem escura sobre a cabeça deles. E é difícil eles sobreviverem. Outra possibilidade ainda, há os que aprenderam a se alegrar com a sua medida, isso é importante. Eclesiastes 5,19 diz assim: alegrar-se com o seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Aceitar a parte que lhe cabe na vida. O que significa isso? Ter a maturidade de entender qual é a circunstância que te envolve, o ambiente que você por alguma razão foi inserido, aceitar isso, aprender e crescer na vida. Porque o que nós vemos são pessoas se queixando, e se tivesse isso, e passam a vida
inteira, pensando em possibilidades, mas nunca aceitaram o que são, o que tem nas mãos, e nunca trabalharam o que Deus colocou nas suas mãos para trabalhar. Ainda os que se perdem com a fadiga da vida. Eclesiastes 6:7. Todos passam a vida se esforçando para ter o que comer, mas nunca parece suficiente. Qual vida você tem vivido? Qual vida você tem vivido? Embaraçada nas nuvens difíceis que te envolvem hoje? Aprendeu a se alegrar com o que você tem? Ou você está se perdendo com a fadiga da vida, se esforçando para ter o que comer, mas nunca tem o suficiente? Ainda os que já aprenderam a entender e a se equilibrar com os altos e baixos da vida. Eclesiastes 7,14 diz: desfrute a prosperidade enquanto pode, mas quando chegarem os tempos difíceis, reconheçam que ambos vêm de Deus. Lembre-se de que nada é garantido nesta vida. Então eu gosto dessa ideia, irmãos, de aprendermos a entender sobre os altos e baixos da vida e aprendemos a andar equilibradamente nos dias de alta e nos dias de baixa. Voltando a repetir, a gente está apenas fazendo a introdução aqui para entender um pouco do que Eclesiastes fala sobre a vida que nós vivemos. E por último, do que dizia Eclesiastes, no último texto sobre Eclesiastes, aos que já entenderam a necessidade, faltou um S aqui, né? Aos que já entenderam a necessidade de reconhecer o seu Criador na sua vida. Eclesiastes 12:6 diz: sim, lembre-se do seu Criador, agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida seja cortado, antes que a taça, e aqui tem uma tradução que diz: antes que sua lamparina se apague. Antes que a taça de ouro se quebre, antes que o cântaro se quebre junto à fonte e a roda se parta junto ao poço. Para quem não entendeu essas comparações aqui, essas metáforas, Salomão está dizendo: lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que a sua vida se acabe. Então, irmãos, há várias maneiras de nós encararmos a vida, de nós vivermos a vida, de nós nos interagirmos com o que a vida nos apresenta. Nós não somos dono da vida, não há como prever o futuro, não há como sermos infalíveis em nossos projetos, em nossos planos. A vida tem um curso que nós não podemos prever, não podemos calcular. Ela pode nos surpreender positivamente amanhã, ou talvez negativamente ainda hoje. Está amarrado, não é uma maldição, é uma realidade. A vida pode nos pregar algumas peças ou pode nos promover de algumas maneiras. E a pergunta ainda permanece: que vida nós estamos vivendo? Paulo nos dá uma boa sugestão para avaliar a vida que vivemos. Aqui eu entendo que estamos começando a trabalhar o tema a partir desse texto. Desenvolver melhor o tema. Eclesiastes 6, perdão, li tantos Eclesiastes, já estou lendo Eclesiastes. Efésios 6, 21. Nós temos um depoimento de Paulo a respeito do que Tíquico iria fazer, informando a igreja de Éfeso. E algo interessante nesse versículo, quando Paulo diz assim: Tíquico, nosso querido irmão na fé e fiel companheiro no serviço do Senhor, vos informará. Presta atenção nisso. Agora nós começamos um processo de avaliação sobre a vida que temos vivido. Paulo está dizendo que um rapaz chamado Tíquico, um homem que era um cooperador na obra que Paulo fazia, iria informar a igreja de Éfeso qual era a situação que Paulo estava vivendo, qual era a saúde que Paulo estava vivendo e qual eram os seus projetos. Presta atenção. A função de Tíquico era informar a igreja de Éfeso qual a vida Paulo estava vivendo. Presta atenção, irmãos.
Primeiro, nem sempre estamos totalmente cientes da vida que vivemos, até que alguém nos ajude a fazer essa avaliação. Vou repetir. Nem sempre estamos totalmente cientes da vida que vivemos, até que alguém nos informe, até que alguém ou alguma coisa nos mostre. Por que isso? Porque a mente humana é assim. Nós nos acostumamos, sabemos disso? Nós nos acostumamos a uma pesquisa muito normal, comum, que diz sobre isso. Nós nos acostumamos com o cheiro e não percebemos que alguma coisa está fedendo. Alguém, isso pode acontecer comigo também, mas alguém, uma pesquisa fala, por exemplo, com muito respeito, não tenho nada na minha cabeça que estou falando assim, tem gente que se ofende com isso, estou falando com muito amor, muito carinho, muito respeito. E eu não tenho ninguém na minha lembrança, não estou dando indireta para ninguém. Se eu precisar falar isso, eu falo com você. Mas a pesquisa que eu li usa como exemplo casas que têm animais, principalmente cachorro, e não tem espaço de terra, de grama. Os cachorros fazerem xixi, aquela coisa toda. É lógico que hoje em dia tem tantos recursos, e, enfim. Mas eu estou considerando o povão, que tem cachorro, todo tipo de casa, e às vezes não tem a terra ali, um espaço de grama. E os cachorros urinam muito no concreto. E vocês sabem que para tirar esse cheiro é quase impossível. Estou falando uma linguagem clara aí. E nessa pesquisa diz que os donos acostumam com o mau cheiro e não sentem mais depois de determinado tempo. Nós somos assim. Tem pessoas que não sentem mais o cheiro do próprio chulé. Acostumar. Então é possível que alguém não perceba a vida que está vivendo, se alguém não informar. Então eu acho lindo essa interação que está acontecendo entre Paulo, Tíquico e a igreja de Éfeso. O que está acontecendo aqui? Existe uma pessoa que está levando informações para outros a respeito da vida de Paulo, da situação que ele se encontra, da saúde que ele se encontra e dos projetos que ele tem. Então, eu quero usar esse versículo como base da nossa análise de hoje. Qual é a sua situação? Qual é a sua saúde? Quais são os seus projetos? Esses três pilares podem ser, para hoje, suficientes na nossa avaliação sobre que vida estamos vivendo. Amém? Então, vamos começar. Primeiro, falando sobre a nossa situação. Sobre a sua situação. Sobre a sua situação. Situação, saúde e projeto. Então, começando sobre sua situação. Minha recomendação é: pare, avalie e reconheça qual é a sua situação. Pare, avalie e reconheça qual é a sua situação. Nós vemos na Bíblia várias recomendações. Avalie a si mesmo, não é? Faça prova da sua própria fé para ver se ainda crê. Essa autoavaliação é algo presente na Bíblia em várias histórias. Então, a recomendação sobre sua situação é: pare, avalie e reconheça. Existem algumas histórias bíblicas que nos ajudam a entender o que eu quero dizer. A primeira delas, em Lucas 18, fala sobre dois homens orando, dois exemplos de oração. Um de um fariseu e outro de um cobrador de impostos. Cobradores de impostos eram muito mal vistos porque eram tidos como ladrões, de fato eram justos e enfim. E os fariseus eram os religiosos da época. Então Jesus menciona a oração dos dois e diz que o fariseu orava da seguinte maneira: eu lhe agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, especialmente como aquele. Olha só,
Eu jejuo 2 vezes por semana e dou a Deus o dízimo de tudo quanto ganho. Essa era a oração do fariseu. Não se avaliou em nada. Não tinha um ponto na sua vida que ele dizia: me perdoa, me ajuda a melhorar. Nada. Ele era perfeito, ele orava a Deus sem nenhuma avaliação. Mas quando o cobrador de impostos vai orar, ele ora assim, ó. Mas, olha a descrição de Jesus sobre o cobrador de impostos. Mas o cobrador de impostos ficou em pé de longe e não tinha nem coragem de levantar os olhos. Alguém que não consegue levantar os olhos diante de uma situação é porque está olhando para si mesmo. E a Bíblia fala, por exemplo, de olhos altivos. Provérbios diz que um dos comportamentos que o Senhor odeia são olhos altivos. E o que são os olhos altivos? Que olham por cima e que não olham para si mesmos. Não se avaliam. Ai, irmão, eu tenho aprendido a ouvir tantas coisas. Não me escandalizo com pecados que me contam, porque eu me avalio. Eu não vou te julgar pelo que você faz, porque eu me avalio. Eu sei quem eu sou. E o cobrador de impostos começa a fazer uma oração de alta avaliação. Ele nem tinha coragem de levantar os olhos ao céu. E ele dizia, e quando orava, porém batia no peito. E ele exclamava, ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador, eu sou um pecador. E Jesus diz que essa oração é a oração que será ouvida, porque é uma oração de coração humilde. Alguém que se autoavaliou, alguém que olhou para a sua própria situação, alguém que não está maquiando, alguém que não está escondendo a sua própria situação, situações que não são reconhecidas. Eu tenho acompanhado, e gosto de acompanhar logo depois do culto fantástico, eu tenho acompanhado uma reportagem de pessoas viciadas, não sei se você tem conseguido assistir, e eu estava vendo que isso é óbvio, mas é bom ver isso mostrado cientificamente. Um dos passos para que um viciado químico tem que dar para se libertar é reconhecer que ele é doente. Ele tem que reconhecer que ele é doente. Alguém que é ciumento, mas que nunca reconheceu que é ciumento, nunca sai disso. Alguém que é avarento, mas toda vez que alguém fala para ele, diz, não, ele nunca vai sair disso. Então, irmãos, sobre sua situação, pare, avalie e reconheça. Reconheça que o seu casamento está por um fio. Reconheça que os seus filhos estão se perdendo. Reconheça que você já não tem a mesma fé que antes. Reconheça, se autoavalie. Qual é a sua situação? A vida que estamos vivendo, qual é a vida? A resposta para essa pergunta passa por uma avaliação de nossa real situação. Avalie sua vida financeira, avalie seu casamento, avalie os seus filhos, mas avalie principalmente o seu coração, os seus pensamentos, o que está mudando dentro de você. Nós vivemos em constantes mudanças. A maneira que pensamos hoje possivelmente não é a maneira que pensávamos há 10 anos atrás. Novas verdades vêm, nossa maneira de enxergar as coisas vem, e você precisa parar para se avaliar qual é a sua situação. Se avalie. Peça para que alguém te ajude na sua autoavaliação. Se avalie. Um outro texto de autoavaliação que eu vou apenas mencionar aqui é o filho pródigo. Ele cai em si, passando fome, comendo o que os porcos, desejando comer o que os porcos comiam. Ele diz, espera aí, eu estou aqui, passando fome, e eu aqui morro de fome, diz a versão de Lucas 15:17, mas meu pai tem tanta fartura, os seus trabalhadores, meu Deus, tem mais do que... Eu vou voltar para casa. Então, o que fez o filho pródigo mudar de rota foi uma autoavaliação. Outra questão que eu quero mencionar sobre sua situação é: não culpe ninguém. Para de culpar os outros sobre sua situação. Isso é comum demais. Mas nós perdemos tempo, porque enquanto estamos culpando alguém pela nossa situação de hoje, enquanto estivermos na fase de achar um culpado, nós não entramos na fase de avançar.
E Gálatas diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É uma maneira de nós refletirmos que a vida que nós estamos tendo é em muito fruto daquilo que nós semeamos. Então, não devemos ficar achando culpas e culpado. Um exemplo claro disso é o exemplo de José, que foi vendido pelos irmãos. Vocês conhecem a história, vendido pelos irmãos. E o problema não foi só ter sido vendido, mas tudo o que isso acarretou na vida de José, essa venda, esse sofrimento. Meu Deus! Mas no final, ele diz assim: com efeito, foi Deus mesmo que me mandou para cá, e não vocês. Ele diz isso para os seus irmãos. Ele não está culpando os irmãos de nada. Quem está comigo aqui? Amém, irmãos? Não está culpando ninguém de nada. Eu fico vendo, às vezes algumas pessoas esfriam na fé e elas querem achar culpa. Culpa é da igreja, culpa é do louvor, culpa é de uma estrutura, culpa é de falta de oportunidade, culpa. Elas querem encontrar culpados, mas na verdade elas têm outras intenções no coração e não se avaliaram. E por fim, sobre a sua situação, o último ponto é: responsabilize-se pelo seu avanço. Irmãos, o nosso avanço é uma responsabilidade nossa, de nossas decisões. E eu coloquei entre parênteses aprendizado, porque eu acredito que uma das coisas que mais me faz avançar é aquilo que eu aprendo. Aquilo que eu aprendo em tudo, em todos os sentidos, profissionalmente, espiritualmente. Quando eu aprendo, eu estou avançando. E há alguns versículos que eu quero mencionar com você sobre aprendizado. Provérbios 15 e 14. Por exemplo, eu acredito que nenhum cristão deveria estar sem ler alguma coisa. Na verdade, nenhuma pessoa deveria estar sem ler alguma coisa. Por mais que você demore a ler, eu, por exemplo, tenho uma leitura muito lenta. É possível que eu mencione para você coisas de um livro que eu vou ficar 1 mês, 2 meses lendo. Eu leio lento. Leio, releio, volto, marco. A maneira que eu tenho de ler. Quando eu quero ler rápido, eu leio rápido. Alguém disse para mim que leu um livro de 200 páginas em 30 minutos. Eu disse: não, você leu a capa. Não pode, não tem jeito. Não tem condições. Mas eu acredito que ninguém pode estar sem ler. Ainda que a sua leitura seja uma leitura ruim, tente, leia alguma coisa, escute. Não consegue ler, então escute alguma coisa, vai escutando um estudo, deixa o conhecimento chegar, para que você avance na sua situação possivelmente, sua situação financeira, emocional, familiar, não vai avançar se você não aprender. Ei, estão comigo aqui? Provérbios 15 e 14. Quem é sábio... Vamos ler esse texto juntos? Juntos, eu vou ler com você, você leia comigo, por favor. Provérbios 15 e 14, então diz: quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos. Eu engasguei aqui. Vamos ler de novo? Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Oro para que o Senhor te faça avaliar a sua situação e te faça desejar avançar através do aprendizado. Você precisa aprender. Provérbios 18:15, vamos ler juntos também? 3, 2, 1. Uma pessoa esclarecida está sempre pronta. Não estou escutando vocês. Mais forte. De novo. Uma pessoa esclarecida está sempre pronta a adquirir novos conhecimentos. Tem ouvido atento a tudo que possa enriquecer o seu espírito. E ainda mais um texto de Provérbios sobre isso. Provérbios 19, 27. 3, 2, 1. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. É algo que eu falo e já falei em muitos contextos. Na vida não existe um terreno alinhado, nivelado. Nós estamos em uma subida.
Se você para, você vai descer. E aqui, esse texto de Provérbios é uma verdade poderosa. Se você para de aprender até o que você sabe, você vai esquecer. Quer um exemplo prático disso? Quem estudou logaritmo aí no ensino médio? Equação logarítmica. Estudou? Eu vou te dar alguma coisa para você resolver de logaritmo. Você lembra? Não dá? Como é que lembra, gente? A Sara me vem com as questões de matemática. Eu disse, meu papai não lembra mais nem do português, que fui professor. Tigela me perguntou o que era locução, adverbial, adjetivo. Não, vai no YouTube. Porque se você para de aprender sobre essas coisas, você esquece. Até o que você sabe. Irmãos, e modéstia à parte, eu era bom. Era bom em tudo quanto é coisa de matemática, português, química e chega. Que parece que eu estou me exibindo. Mas não estou, porque já esqueci tudo. Se fosse bom de verdade, talvez. É porque a gente para de aprender. Então escuta, gente. Qual a vida que você está vivendo? Você precisa analisar a sua situação. E volto a repetir. Analise a sua situação financeira. Analise a sua situação familiar. Analise a situação dos seus filhos. Analise os seus pensamentos. Analise. Pare, avalie e reconheça o que você precisa avançar. Em que você precisa avançar. Nunca é tarde. Nunca é tarde para fazer uma faculdade. Nunca é tarde para aprender um idioma. Nunca é tarde para se profissionalizar. Nunca é tarde, nunca é tarde, nunca é tarde. Conheço alguém que se formou para direito com 40 anos. Se tornou um delegado. E aposentou alguns anos atrás com um excelente salário. 40 anos. Aliás, acho que foi com 40 e poucos anos que se formou. Foi lá. Quem está comigo, irmãos? Qual a vida que você está vivendo? Outra coisa, e a gente menciona bem rápido aqui, que aquele texto de Efésios nos ensina, é sobre a saúde. Vou passar sobre esse ponto rapidamente, porque preciso melhorar o meu testemunho a respeito disso. Mas vamos avaliar juntos. João diz o seguinte, querido amigo, a minha oração é que a saúde do teu corpo seja tão robusta como da tua alma. Bem, nós estamos avaliando sobre qual vida nós estamos vivendo. E a primeira proposta que eu te fiz foi avalie a sua situação. Avalie a sua situação. Pare e reconheça para que você possa avançar. Amém? E agora nós estamos ainda avaliando a vida que estamos vivendo, mas agora na proposta lá de Efésios, estamos avaliando a saúde. E quando a gente fala de avaliar a saúde interfere automaticamente, decisivamente na vida que vivemos. Só que João nos propõe avaliar a nossa saúde por duas óticas. A saúde do nosso corpo e a saúde da nossa alma. Vamos observar primeiro a saúde do corpo. Então, Eclesiastes 11:10, estou retomando aqui um pouquinho de Eclesiastes. Salomão diz, não se preocupe. Essa frase já é tema de uma palavra, preguei algum tempo atrás. Não se preocupe. Essas preocupações acabam afetando o nosso corpo. Mas Salomão diz, não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Confesso para você que não conhecia esse versículo. Ou não, que não lembrava desse texto, principalmente nessa versão. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Bem, o nosso corpo é algo que a gente não consegue esconder. Embora algumas doenças podem estar escondidas. Mas eu queria fazer uma avaliação com você sobre isso. A saúde do corpo é algo que a gente está vendo aí, que é importante. Então eu quero mencionar algumas coisas. Primeiro, o descanso. Como algo para a saúde do corpo. Usei um texto que não fala exatamente sobre isso, mas eu quero mencionar essa questão dos limites. Provérbios 22:28 diz, não altere os marcos que limitam as terras. Todos nós temos limites. Limites físicos, limites psicológicos. E o descanso é exatamente para que nós não
rompemos com esses limites. Tudo tem um limite na vida, presta atenção. Eu tenho visto exemplos acontecerem aí, mas às vezes as mulheres não entendem muito bem. A maioria dos carros vão ter problemas se a temperatura do motor excede muito aos... Eu acho que são 100... Não, 1000, não sei. Mas tem uma temperatura de graus que se subir muito essa temperatura, todo carro tem um indicador de temperatura, porque se subir muito, vai acontecer o que muita gente está passando, vai queimar a junta do cabeçote. E se isso, de fato, agravar, vai passar água para o óleo e vai fundir o motor. Estou errado? Algum mecânico? Por aí. Mas a junta do cabeçote vai queimar se a temperatura do carro subir muito e ficar muito tempo com temperatura assim, andando assim. Passar dos limites. Nós todos temos limites físicos, psicológicos. E a gente, quando acende uma luz de temperatura no carro, para automaticamente, se já não for tarde. E nós temos que aprender a discernir as luzes que vão acendendo na nossa vida. Estamos passando dos limites que foi estabelecido por Deus no nosso corpo. É hora de descansar, é hora de tirar férias, é hora de dormir até mais tarde. Eu não sei o que você gosta de fazer para descansar, mas descanse. Ainda mais em tempos de tanta aceleração assim. A alimentação. Um dos textos clássicos sobre a importância da nossa alimentação, 1 Timóteo 5:23, Paulo aconselha a Timóteo a não apenas beber água, mas tomar também um pouco de vinho, por causa do estômago e das suas frequentes enfermidades. Bem, é lógico que existem medicamentos melhores do que o vinho, mas talvez não na época. E Paulo está mencionando a importância de uma boa alimentação. Escuta, irmãos, essa mensagem pode não ser muito espiritual, mas estava estudando sobre o assunto, e aqueles que comem carne vermelha frequentemente dobram a possibilidade de sofrer um infarto e de, eu acho que derrame, se não me falha a memória aqui naquilo que eu li. Estava ouvindo um pastor, que também é médico, está trabalhando numa tese bíblica, que comprova que depois que o homem começou a comer carne na arca, após Noé, ele diminuiu significativamente o seu tempo de vida. Ele está trabalhando uma teoria, não estou defendendo, só estou mencionando. Mas nós gostamos muito, irmão, aquela picanha que o sangue escorre, estamos de jejum de carne vermelha. Então vamos lá, aquela picanha que você corta, o sangue escorre, bem temperada, aquele cupim gordo que chega a estar branco, que derrete na boca, é bom, mas a gente tem que ter cuidado um pouco com a alimentação. A Bíblia nos ensina sobre isso. E sobre exercícios. Paulo diz assim, o exercício físico tem algum valor. É lógico que esse texto, ele visa promover o desenvolvimento espiritual, mas ele menciona da importância do exercício físico. 1 Timóteo 4,8, o exercício físico tem algum valor, mas o desenvolvimento da vida espiritual é útil em tudo nesta vida e também na futura. Então, é lógico, volto a repetir, esse texto valoriza o exercício espiritual, mas menciona a importância também de um exercício físico. Qual a vida que nós vivemos? Passa pela saúde do nosso corpo. E também passa pela saúde da alma. Não mantenha a sua alma envenenada. Hebreus 12:15 fala sobre a amargura. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura. Irmãos, essa coisa de ficar atento é sugestivo. Porque nem sempre percebemos que o nosso coração foi contaminado por uma raiz de amargura, que primeiramente causa em nós perturbação e depois contamina os outros. Essa raiz de amargura é o que chamamos de ofensa, na maioria dos casos. E um bom material que eu tenho estudado menciona brevemente sobre 3 níveis de ofensa. Já falei sobre elas com você, deixa eu repetir aqui. Há ofensas que são ofensas de nível 1.
São coisas bobas. Ficou ofendido porque o culto foi tão corrido e não deu tempo de você dar a palavra de oferta. Ficou ofendido porque alguém passou por você e não te viu. Ficou ofendido porque alguém esqueceu do seu aniversário. Essas são ofensas de nível 1, que na verdade precisa de um confronto, até mesmo sarcástico, para te livrar desta ofensa. Por que sarcástico? É mais ou menos assim. Deixa eu usar o nome da Michele, por acaso. Só porque eu olhei para ela, ela estava olhando para mim. Então, eu tenho que olhar para ela e dizer assim, ficar ofendida por causa disso, Michele. Não, o marido esqueceu o aniversário é coisa séria, mas só porque a fulana não te cumprimentou? Por causa disso. Ofensas de nível 1 precisam ser tratadas com confronto, até mesmo sarcástico. E que você pode fazer consigo mesmo. Renato, pelo amor de Deus, ofendido por causa disso? Não. Criativo, Renato. Você é um pastor. Eu já fiz isso. Renato, já falei para mim mesmo. Renato, ofendido por causa disso. Pelo amor de Deus, cresce, cara. Você é maduro. Deu oportunidade para o outro, não deu para você. Pelo amor de Deus, Renato, cresce, cara. Sai desse nível. Ofensas de nível 1, precisa desse tipo de confronto. Ofensas de nível 2 são coisas diferentes. Poxa, você contou algo tão sério para alguém e essa pessoa divulgou para tudo quanto é canto. Nossa, ela traiu a sua confiança. Não é? Ou então houve um caso de traição na sua família, com você. Opa, foi algo sério. Neste caso, volto a dizer uma coisa, depois eu quero pregar especificamente sobre esses 3 níveis. Porque não dá tempo de trabalhar aqui tantos detalhes. Mas neste caso, é necessário que você vá, peça perdão, reconcilie, libere perdão. É necessário um contato. Ofensas de nível 2. É necessário que você vá, de repente que você leve alguém com você depois, que você vá com disposição de fato de reconciliação. Ofensas de nível 2 matam tanto quanto a ofensa de nível 1. Mas de nível 1 você precisa apenas de uma sacudida para acordar e deixar isso para trás. Mas a ofensa de nível 2 precisa de reparação. Quem está comigo? Não perca a paz. A Bíblia fala, se depender, no que depender de vocês, mantenham paz com todos os homens. Tenham paz. Se alguma coisa tirou a paz que havia entre você e outro, vamos lá, ore por isso, vamos lá, avance. Essa ofensa vai tirar a sua saúde e vai afetar a vida que você tem vivido. E tem ofensas de nível 3. Eu contei para vocês aqui, não me lembro qual foi a situação. Existem ofensas de nível 3. Contei uma história que narra nesse livro de uma mulher que estava dirigindo e ao cruzar com um carro cheio de adolescentes, um dos adolescentes do carro lança um peru congelado de 8 quilos pela janela e o peru entra no para-brisa do carro dessa mulher e bate na sua cara e quebra todos os ossos do seu rosto. Ofensas nível 3. Ela se depara com esse jovem sendo julgado. Ela vai ao julgamento desse jovem. Tem a oportunidade de falar durante o julgamento. Tem a oportunidade de abraçar o jovem, de perdoar o jovem. Ofensas de nível 3. É necessário viver um milagre do perdão como Jesus viveu. Como assim como Jesus viveu? Jesus e Estevão diz frases idênticas quando alguém está os ofendendo em nível 3. Jesus, ao ser crucificado, ele pede para Deus perdoar aqueles que o crucificavam. Estevão, ao ser apedrejado, pede para que Deus perdoe aqueles que o estavam apedrejando. Como alguém pode liberar perdão tão rapidamente para outros que estão te apedrejando? E o livro conta situações de pessoas que tiveram que viver um processo de perdoar estupradores dos seus filhos, ou assassinos de seus filhos. Meu Deus do céu. Quem está comigo, quem está me entendendo? Se há alguma ofensa no seu coração, resolva isso, porque isso vai afetar a vida que você está
vivendo. E aquele texto de Efésios, Tíquico iria informar a igreja de Efésios como estava a situação de Paulo, como estava a saúde de Paulo e como estava os seus projetos. Então a gente termina aqui sobre projetos. Quem tem projetos tem vida. Pessoas que projetam, que pensam no seu futuro, é porque está com a chama da vida acesa no coração. Quando os projetos começam a cessar, é porque a chama da sua vida também começou a apagar. Projetos são coisas de pessoas nobres e de pessoas inteligentes. Mas alguns deixaram de projetar. E quando eu falo de projetos, irmãos, falo de coisas mais simples, até coisas mais nobres. Na palavra da célula, vocês vão mencionar um pouco sobre isso, eu quero que vocês entendam. Há pessoas que têm projetos de terem uma sandália. Não, estou se organizando para comprar uma sandália. Nós ouvimos um testemunho um tempo atrás de um grupo de adolescentes e jovens fazendo missão nos ribeirinhos. E enquanto eles foram orar, uma das meninas perguntou para um dos ribeirinhos: qual é o seu sonho? E ele disse: meu sonho é ter uma sandália para calçar. E todas elas foram perceber então, só então, que todas elas estavam calçadas, mas que o ribeirinho não estava. Então, obviamente, movido por aquilo, tira a sua sandália e dá para o ribeirinho. Poxa, aqui eu estou falando de sonhos, mas o projeto de alguém pode ser: estou economizando para comprar. O que poderia ser assim tão básico que talvez todos têm, mas às vezes alguém não tem? Não, celular não. Um relógio, um sofá, uma cama. Uma cama, está dormindo no chão. Então, se há um projeto, é porque tem chama de vida. Não importa qual é o projeto, se você está projetando comprar uma fazenda ou comprar uma sandália, é um projeto. E Deus respeita, ama e quer te abençoar nos seus projetos, amém, irmãos? E eu quero mencionar algumas coisas bem rápidas sobre isso. Primeiro como estamos amadurecendo nossos projetos. Provérbios 20, 18 diz assim: os projetos que se fazem devem ser amadurecidos com reflexão. Não se vai à guerra sem se ter ponderado no que se faz. Então, todo projeto começa com uma ideia. E ideias têm que ser amadurecidas, porque se ficar apenas em projetos, irmãos, entra em outro Provérbios que diz: ficar só em palavras empobrece. Então, como está? Qual a vida que você está vivendo? Avalie sua situação, avalie a sua saúde e agora comece a avaliar os seus projetos. Projetos de construir, projetos de melhorar, projetos de avançar, projetos de estudar. Quando isso vai acontecer? Então, como eu devo lidar com os projetos na minha vida? Primeiro, amadurecendo, ouvindo opiniões. Às vezes eu já ouvi projetos de algumas pessoas que com muito carinho me dá vontade de rir. Porque me lembra a minha infância, que eu e o Jader, como os bons químicos, fazíamos veneno para matar formiga. Na verdade, elas morriam afogadas, porque era só água e alguma coisa. Nós tínhamos projeto, por exemplo, nossa, como pegávamos revistinhas, tio Patinhas e tal, e montávamos uma livraria ou uma revistaria, seja o que for, na porta de casa. Parecia o Chaves vendendo limonada. Limonada de laranja, limonada de mamão, como o Chaves brincava, sei lá. Projetos que às vezes a gente, meu Deus, isso carece de um tremendo amadurecimento. Mas é um projeto, mas é uma ideia. E se é uma ideia, pode dar certo. Mas tem que amadurecer. Outra observação que eu quero falar é que projetos fluem quando amadurecidos e aprovados por Deus. Isso é legal. Uma pessoa acima da média, calma aí, creia e tal, mas nós estamos falando de Jó. Uma pessoa acima da média, depoimento tão tremendo sobre os seus projetos, ele diz assim:
ele lembrando de um tempo, não é, de abundância na sua vida, ele diz assim: os meus projetos iam avante, como se andasse sobre um chão suave, sem atrito, sem resistência. Meus projetos estão indo avante. Era como se das próprias rochas brotassem torrentes de azeite sobre mim. Escuta, vai chegar um tempo onde os seus projetos irão avante. Eles precisam ser amadurecidos. Você não pode desistir dele. Pense, repense, recalcule. Mas vai chegar um tempo onde os projetos, talvez não como você queria no início, porque o amadurecimento vai mudando o curso, mas os seus projetos vão avante, como foi com Jó. E eu quero terminar fazendo essa última colocação. Como estão se entulhando os seus projetos? Bem, a gente sabe que a esperança adiada adoece o nosso coração. Vários projetos que vão se entulhando, que vão se juntando, mas nunca dão em nada, não são amadurecidos, nada. E isso vai adoecendo o coração. A gente vai orar para que seja como foi com Salomão. Esse depoimento é tremendo. 1 Reis 9:10 diz: tinham-se passado 20 anos, desde que Salomão se tornara rei, e os seus grandes projetos de construção, como o templo e o palácio, estavam concretizados. A vida que vivemos é muito melhor vivida quando os nossos projetos são amadurecidos, avançam e são concretizados. 20 anos se passaram, mas não foram perdidos. A Bíblia fala que os grandes projetos de Salomão, em 20 anos, foram concretizados. Isso fala para que tenhamos projetos a longo prazo. Tem gente que não tem paciência, porque, para alcançar isso vai ser daqui 20 anos. 20 anos passa rápido. Nós estamos fazendo esse ano, eu e minha esposa, fazendo 19 anos de casado. A partir do dia 3 de julho, eu passo a viver mais tempo com a minha esposa do que com a minha própria mãe. A partir do dia 3 de julho, eu passo a viver mais tempo com a minha própria esposa do que com a minha mãe, que eu casei com 19. Então, a partir do dia 3 de julho, com 19 anos de casado, eu começo a viver mais tempo. Eu estou repetindo várias vezes, porque está aqui minha mãe dizendo assim, não está aceitando, não. Mas é verdade. Verdade. 20 anos, como diz o povo aí, voa. 20 anos passa muito rápido, 20 anos voam, né? 20 anos passa muito rápido. E a Bíblia fala que Salomão, depois de 20 anos, tem o privilégio de ver todos os seus grandes projetos concretizados. Agora escuta, quero te convidar para ficar de pé, para a gente poder orar.